Karina, tem a turma participando. A Sandra, ela é cabeleireira. Então, ela trabalha há muitos anos nesse ramo. E ela falou, Mônica, eu tenho tremor desde a adolescência, não me incomoda. Ela consegue realizar as atividades dela, né? Uma vez o médico ligou esse tremor a um problema cardíaco, a um problema do coração. Isso pode acontecer? E aí ela trouxe a questão, as clientes percebem, mas está tudo bem, está tudo ali porque o serviço dela é bom demais da conta, né? Mas isso acaba trazendo um constrangimento, autoestima. Você lida com isso também? Lido muito com isso. Eu tenho vários pacientes, principalmente pacientes com tremor essencial, que eles acabam me dizendo isso. Olha, meu tremor, ele não me atrapalha fazer nenhuma tarefa. Eu faço tudo, muito bem, obrigada. Mas minha profissão é uma profissão que me incomoda quando as pessoas ficam prestando atenção em mim. Embora eu continue fazendo tudo normal. Mas essa questão social que eu mencionei no início da entrevista, muitas vezes é motivo para a gente acabar tratando um tremor. Tudo bem, mas, de novo, primeiro precisa investigar qual é a Aham. causa exata desse tremor. Tremor que começa na adolescência tem grandes chances de ser tremor essencial, mas não dá para saber antes de uma avaliação formal. Uhum. Se for isso, tem tratamento que consegue melhorar o tremor. Às vezes, uma dose pequena de medicação, como não é um tremor tão grave a ponto de impedir ela de fazer as coisas, já é o suficiente para deixar ela bem, para amenizar um pouco o tremor, para ela não se sentir tão constrangida com esse tremor na frente das clientes. Então, realmente, o que eu recomendo para ela é procurar assistência médica. Muito bem. A gente tem o tremor fisiológico, o tremor essencial, e nós temos o tremor que muitas vezes as pessoas acham, nossa, eu estou tremendo, pode ser o Parkinson. Mas não é regra, né, Karina? A gente precisa deixar isso claro nessa conversa também. Definitivamente não, Mônica. A doença de Parkinson não é a primeira causa de tremor, não é a principal causa de tremor, e digo mais, existem muitas pessoas que têm doença de Parkinson e não tremem, nem nunca vão tremer. Então, tremor definitivamente não é uma coisa que a gente se baseia, ou a primeira coisa que a gente pensa seja doença de Parkinson, porque existem muitos outros diagnósticos diferenciais mais prováveis quando uma pessoa se apresenta com tremor. Algo que a gente tem que prestar muita atenção é em que momento esse tremor aparece. De uma forma grosseira, a gente acaba dividindo o tremor em três categorias. Um tremor de repouso, que vai acontecer quando aquele membro que treme está totalmente repousado em cima de uma superfície. Por exemplo, se a mão treme, o tremor de repouso vai acontecer quando a mão está apoiada no sofá e o paciente está vendo TV. A Entendo. gente tem também o tremor postural, que acontece quando o paciente segura esse membro contra a gravidade parado, e o tremor cinético, que acontece durante o movimento. Isso já ajuda muito a gente a definir o tipo de tremor. Por exemplo, a doença de Parkinson tem como característica um tremor de repouso. Esse tremor, em casos mais graves, pode até aparecer durante a postura, mas ele some durante o movimento. Então, se eu tenho um paciente que treme, principalmente quando vai servir o café na xicrinha, dificilmente isso vai ser uma doença de Parkinson, embora ainda assim precise de uma avaliação neurológica. Uhum. Mas isso já é um primeiro passo que a gente usa para conseguir diferenciar os vários tipos, as várias causas de tremor.